Olá, pessoal! O nosso Fique por Dentro de hoje vai falar um pouquinho da Lei 4898 de 1965. Você vai dizer, que lei é essa, Fernanda? De 65? Ela foi alterada? Por que nós estamos falando desse assunto hoje? Na verdade, agora em 2015, essa lei completa 50 anos. Então, essa é uma comemoração importante e a gente não poderia esquecer, não poderia ignorar este fato. Então, a Lei 4898 é a lei de abuso de autoridade, que completa esse ano, então, 50 anos de sua história. Mas para que serve essa lei? Qual é o objetivo da lei? E como que nós aplicamos no nosso contexto? Vejam só, abuso de autoridade, ou a lei de abuso de autoridade, ela vai ser aplicada, ela pode ser aplicada para qualquer servidor, seja ele civil, seja ele militar. Então, servidor civil, servidor militar, ele pode ser punido, ele pode ser responsabilizado por abuso de autoridade. A lembrar que a lei de abuso de autoridade, ela visa responsabilizar as condutas de natureza penal, natureza civil e natureza administrativa. Então, a responsabilização penal, civil e administrativa. Cuidado, o foco principal é a responsabilidade penal. O foco principal é a conduta criminosa, é punir o crime. Mas não se esqueça, para as nossas condutas do servidor, uma mesma conduta pode gerar 3 processos diferentes. Uma mesma conduta pode gerar 3 ações diferentes, 3 responsabilidades diferentes. Vejam só comigo e relembrando, a gente diz que uma mesma conduta pode ser tipificada como infração funcional. E se tipificada como infração funcional, nós vamos lá para o Estatuto do Servidor, vamos buscar o Estatuto e apurar através de PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Mas é importante, essa mesma conduta pode ser um ilícito civil, pode ser um ato de improbidade. E se for ato de improbidade, também cabe responsabilização. Mas nesse caso, a responsabilidade é pela ação de improbidade. E essa responsabilidade, ela tem natureza civil. Mas é importante ainda, a mesma conduta pode ser crime, pode ser ilícito penal. E se for crime, se for ilícito penal, se estiver no Código Penal ou se estiver na Lei 4898. Pela Lei 4898, você tem também a apuração penal, a apuração do crime. Então, eu posso processar e puni-lo criminalmente? Posso. Então, não se esqueça, o que vale é a independência das instâncias. Eu posso processar e punir nas 3 instâncias e o que vale é a independência. Então, eu posso punir administrativamente, posso punir civilmente, posso punir penalmente. Eu posso ter as 3 responsabilidades, com decisões diferentes em cada uma delas. E a regra geral é a independência das instâncias. Nós sabemos que, excepcionalmente, haverá comunicação. Se lá na absolvição penal, por exemplo, ficar reconhecida, então, a excludente penal, se lá no processo penal ficar reconhecida a absolvição penal por inexistência de fato e negativa de autoria. Então, lembre-se, existem algumas comunicações. No processo penal, se ficar reconhecida a absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, ele vai ser absolvido nos demais processos. Se lá no processo penal ficar reconhecida uma excludente penal, o reconhecimento da excludente penal faz coisa julgada para as demais instâncias, mas não significa absolvição geral. Então, cuidado com essa informação, você não pode errar. Agora, quando a gente pensa em abuso de autoridade, algumas situações preocupam bastante o nosso judiciário. Algumas situações aparecem bastante lá no STJ. Exemplo, abuso praticado por policial. Essa é uma situação grave no Brasil hoje. Muitos policiais praticam abuso. Abordagem abusiva, prisão de forma abusiva, e isso gera responsabilidade. O abuso policial, o abuso pela autoridade policial, ela pode gerar responsabilidade, tanto pelo dano material, por aquele dano concreto, mas também pelo dano moral. Então, eu posso ter responsabilidade pelo abuso policial? Pode. Responsabilidade civil, inclusive pelo dano moral. Vejam, aquela abordagem abusiva compromete a sua intimidade, compromete
compromete a sua paz, compromete a sua tranquilidade, causa uma dor, causa um dano moral. Então, tem que ter responsabilidade. Então, hoje, a nossa jurisprudência condena o abuso de autoridade praticado por policial, reconhecendo a reparação civil, reparação, indenização pelo dano material e também e principalmente pelo dano moral. Então, eu vou reconhecer dano moral mesmo que não exista um prejuízo concreto, mesmo que não exista um dano material. O simples fato de comprometer a sua paz, a sua tranquilidade, o seu sossego, já vai gerar indenização, já vai gerar obrigação para o Estado de recompor, tá certo? Uma outra situação que vale a pena lembrar: prisão abusiva. Vejam, para que a autoridade policial exercite e execute uma prisão, tem que cumprir as formalidades da lei, tem que cumprir as exigências da lei. Se a autoridade prende sem as exigências, essa prisão é abusiva. Essa prisão é uma prisão ilegal e também vai gerar responsabilidade. Então, também vai gerar indenização, também vai gerar reparação de danos. Agora, cuidado, esse fato não pode ser confundido com aquela situação em que o sujeito é preso legalmente, mas que ao final do processo ele é absolvido. Vejam, eu cumpri as formalidades todas e ele foi preso. Foi preso, processado, se defendeu e ao final do processo ele conseguiu uma absolvição. Esta prisão não vai gerar reparação. Esta prisão não vai configurar abuso de autoridade, até porque o formalismo foi cumprido. Então, o simples fato dele ter sido preso e depois absolvido não caracteriza abuso de autoridade. Eu só posso falar de reparação se existir a comprovação do abuso. Se não há comprovação do abuso, eu não posso pensar em reparação nesse caso. Tá certo? Algum dia na sua vida você já deve ter ouvido falar. Lembra o famoso quebra-galho? Sujeito facilitar para alguém, quebrar o galho para aquele amigo, para aquele político A, B ou C, descumpre a lei. Senhores, o famoso quebra-galho é abuso de autoridade. É abuso de autoridade e ele pode sim ser processado. E ao servidor público, ele está sujeito à legalidade. Ele tem que fazer o que está na lei, ele tem que fazer o que está autorizado, o que está previsto na lei. Então, ele não pode, na desculpa de facilitar, de quebrar um galho para um amigo X, ele descumprir a lei. Não pode. Se ele descumpriu a lei, essa conduta é ilegal, essa conduta é ilícita, é abuso de autoridade, tá certo? E tem que ser responsabilizado. Agora, não podemos esquecer, né? E aquele chefinho bacana, chefinho legal, que persegue o cara todos os dias? E arranja um jeito, né? Arranja um jeito de suspendê-lo, arranja um jeito de punir, de demitir de forma abusiva. Se isto for comprovado, também gera reparação, também gera direito à indenização. Então, chefe, cautela, hein? Vai com cuidado. Porque muitas vezes há um sentimento de vingança, há uma competição e o chefe abusa. Isto é abuso de autoridade. E esse abuso de autoridade também tem que ser responsabilizado. Agora, importante lembrar para a gente fechar. O abuso de autoridade, a responsabilidade não é objetivo. Eu tenho que provar que o abuso aconteceu. Eu tenho que provar que o dano existiu. Então, não é porque suspeita-se que, então já... Não é assim. A responsabilidade não é objetiva. Então, esse abuso tem que ser comprovado, tem que ser caracterizado, ok? Não se esqueça, Lei 4898 de 65, abuso de autoridade. Aquela autoridade que extrapola, aquela autoridade que ultrapassa os limites previstos pela lei. Abuso de autoridade, ele pode ser praticado com excesso de poder ou com desvio de finalidade. Excesso é aquele passo a mais. A autoridade ultrapassou os limites, foi além. Desvio de finalidade é aquele ato praticado com uma vontade viciada, chamado vício subjetivo, chamado vício ideológico. Falamos daquele defeito na vontade. E abuso de autoridade tem que ser punido
com certeza tem que se buscar, então, a punição dos responsáveis. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Até mais!